pessoal, na aula de hoje nós vamos ver custeio por processo, o capítulo 4 do nosso livro. Na aula passada nós vimos custeio por ordem de produção e, continuando os métodos de custeio, agora nós vamos ver custeio por processo. A hora que a gente compara custeio por ordem de produção e custeio por processo, o que a gente vê? Bom, primeiro vamos relembrar o que é um custeio por ordem. Vejam que no custeio por ordem eu tenho os itens de custo, como materiais diretos, mão de obra direta, custos indiretos de fabricação, sendo alocados a cada ordem. Então, cada ordem tem seu próprio material direto, sua própria mão de obra direta, seu próprio custo indireto de fabricação. E cada ordem gera o seu próprio produto acabado, que no final são vendidos e geram o custo dos produtos vendidos. Vejam que eu tenho esse tipo de situação com produtos que são muitas vezes feitos por encomenda. Nós vamos ver um exemplo aqui. Quando a gente viu também lá no custeio por ordem de produção, a gente, nas contas T, a gente via que havia uma sequência entre as contas. Então eu tinha produção em andamento, passava para produtos acabados, passava para o custo dos produtos vendidos. Tudo em sequência. Então eu tinha um monte de ficha de controle de ordem de produção, cada ficha gerava a sua produção em andamento, cada ficha gerava o seu produto acabado, cada ficha gerava o seu custo dos produtos vendidos. Um exemplo de custeio por ordem de produção é uma fábrica de barcos, por exemplo, por encomenda. Então, se eu não tenho uma linha de produção, eu tenho uma série de encomendas de barcos, cada barco que eu for fazer, eu vou gerar uma ordem de produção e vou alocando a cada ordem de produção o que vai sendo gasto nessa produção, nesse produto. Ao final, eu tenho o custo do produto que eu fiz para que ele possa ser vendido. Já o custeio por processo, eu tenho uma situação onde o produto passa por vários departamentos. Em cada departamento ele sofre uma transformação. Então eu tenho materiais diretos, mão de obra direta, custos indiretos de fabricação, sendo alocados a todos os departamentos ou não. Pode ser que em algum departamento eu utilize só algum desses itens, mas ao passar em cada departamento numa ordem sequencial, o custo que foi agregado no item no departamento A, ele passa para o departamento B, que passa para o departamento C, e só aí ele vai para produto acabado e depois para custo de produto vendido. Então eu tenho essa situação em fábricas de linha, por exemplo, uma fábrica de refrigerantes, onde todos os itens têm o mesmo processo de fabricação. Eu não tenho uma garrafa de refrigerante diferente em cada momento. Então todos eles passam por todos os departamentos, e em cada departamento que passa ele vai agregando valor. O que eu tenho aqui? Por exemplo, eu posso ter um departamento de formulação, eu posso ter um departamento de mistura, posso ter um departamento de engarrafamento. E daí ele vai para produto acabado e daí ele vai para custo de produto vendido. Eu tenho, por exemplo, numa fábrica de refrigerante, eu posso ter algum material direto, mão de obra direta, custo indireto de fabricação aqui, aqui e aqui. Mas ele vem em uma sequência. Primeiro ele passa pelo A,
agrega os custos que têm que ser agregados no A. Depois ele vem para o B. Além dos custos próprios do B, ele ainda acumula aquilo que vem do A. E assim por diante até chegar na venda, onde eu tenho o custo do produto vendido. Nas contas T, a gente tem aqui a produção em andamento em vários departamentos. Então ele começa no A, ele passa para o B, né? Então esse X do A vem para o B, agrega mais alguma coisa aqui no B, vem para o C, agrega mais alguma coisa aqui no C, vem para o produto acabado, do produto acabado vem para produto vendido. Então, como eu falei, um exemplo de custeio por processo é uma fábrica de refrigerante. Aqui a gente já está vendo a fase final da embalagem. O produto já está todo engarrafado, já está nos engradados, prontos para irem para o depósito e daí serem distribuídos. Bom, o que é uma grande questão no custeio por processo? No custeio por processo, como eu tenho produtos em andamento, a produção em andamento em vários setores, e eu tenho custos acontecendo a todo momento, eu tenho que ter um critério para agregar esses custos àquilo que vai sendo transferido e aquilo que porventura fica em cada departamento. Porque eu tenho processos que ele não finaliza totalmente quando ele transfere para o outro departamento. Ele tem alguns itens que ficam ainda em processo de produção. E eles podem estar em diferentes fases. E a grande questão no custeio por processo é como precificar esses itens que estão ainda em fase de produção. Para isso a gente vai lançar mão do que a gente chama de unidade equivalente, que é o quê? São as unidades físicas completas, as quais as unidades em estoque são iguais em termos de trabalho realizado até aquela data. Eu acho que com um desenhozinho aqui fica mais fácil de entendimento. Por exemplo, eu posso ter aqui uma fábrica, vamos dizer, de tinta. Então eu tenho aqui no final do mês, olha que eu levanto aquele custo que foi utilizado, eu encontrei três produtos, vamos dizer, 3 unidades ainda em processo. Uma unidade estava 30% completa, cheia de tinta, a outra estava com 75% cheia, a outra estava com 90% cheia. A questão é, a que equivale essas 3 latas de tintas em termos de produto final? Porque eu vou ter que colocar preço nessas unidades. Ou seja, eu tenho 30% de um, 75% da outra e 90% da outra. Isso aqui equivale a quanto? Se eu fizer a média ponderada, eu tenho que essas 3 latas meio acabadas equivale a 65% de uma lata cheia. Então eu vou dizer que a unidade equivalente que eu tenho aqui equivale a 65% de uma unidade concluída. Isto é uma unidade equivalente. Bom, a gente vai tentar colocar aqui alguns números para ver se fica melhor o entendimento sobre o que é o método de custeio e principalmente a questão das unidades equivalentes. Eu peguei aqui como exemplo apenas um departamento. Então, uma empresa de refrigerante, chamei de Spirit Beverages, ela produz xarope e ela não tem um departamento só, ela tem vários departamentos onde o produto passa pelos vários departamentos até serem vendidos para as engarrafadoras. Mas eu vou pegar um departamento para tentar facilitar o entendimento aqui. Então,
a gente pegou aqui em dezembro, no dia 31 de dezembro, o departamento de mistura dessa indústria tinha a seguinte situação. Ele começou o mês, ou seja, ele tinha um estoque inicial em litros de 2.000, eu estou chamando de unidades, mas leiam litros, de 2.000 litros. Aqui no estoque inicial dele, nesse departamento. Eles começaram a produzir, nesse mês, 12.000 unidades, ou seja, 12.000 litros. E no final do mês, eles transferiram 10.000 unidades e terminaram com um estoque final de 4.000 unidades. Esses são os dados dessa empresa. Além disso, isso aqui são dados físicos. Vejam que a grande questão é que eu tenho em uma produção não somente valores. Antes de ter valores, eu tenho a produção física. E a questão é que à medida que eu vou incorrendo em custos, e aí os custos são monetários, eu tenho que agregar esses custos monetários às unidades físicas. Então eu tenho que ter duas questões aqui, duas situações. Eu tenho que ter o estoque físico e eu tenho que ter a apuração monetária dos custos, para que o custo monetário seja agregado ao meu estoque físico. Então, tudo isso que está aqui nesse slide, nesse momento, é físico, não é monetário. Em termos monetários, eu tenho aqui um relatório de produção semi-acabado, onde eu tenho aqui, inicialmente, aquilo que a gente viu ali atrás, eu tenho um estoque inicial de produtos em fabricação de 2.000 unidades. Eu tenho, nesse estoque inicial, tinha sido agregado 40% de materiais diretos e 80% de custos de transformação. E aqui vale um lembrete que está lá no capítulo. Vejam que eu falei lá atrás que eu tinha mão de obra direta, custos indiretos de fabricação e materiais diretos. E aqui, nesse slide, eu só apresento materiais diretos e custos de transformação. Por que eu faço isso? Porque muitas vezes a mão de obra direta, em relação aos demais itens, ela acaba sendo pequena muitas vezes. Então, para facilitar a conta, a gente agrega mão de obra direta mais custos indiretos de fabricação em uma só conta de custos, que a gente chama de custos de transformação. O que quer dizer esse percentual aqui? Que eu tenho 40% de material direto e 80% de custo de transformação. Significa que esse estoque inicial, ele precisa, para que ele seja terminado, completar material direto, ou seja, ele só tem até agora 40% do material direto que vai ser utilizado para que eu possa dar esse produto como concluído, ou seja, ainda falta 60% de material direto aqui. E nesse custo de transformação, eu já agreguei 80% do valor. Ou seja, só falta 20% de material de custo indireto de fabricação e mão de obra direta, para que eu possa dar esse produto, essas 2.000 unidades como concluídas. Em termos monetários, eu tenho um custo total de 3.000 que eu anotei lá e foi aquilo que foi gasto em termos de custos, matéria-prima, mão de obra direta, custo indireto de fabricação. Isso em termos iniciais, eu abri o mês com isso aqui. No mês, eu incorri em R$27.000 de custos, tá? Para poder produzir. A soma de
materiais diretos, mão de obra direta, custo indireto de fabricação, deu um total de R$ 27.000 durante o mês. Chega no final do mês, eu vejo o que foi transferido para o departamento seguinte, que é o próximo departamento. Eu transferi 10.000 unidades das que eu produzi. Vejam que eu iniciei 12.000 unidades, transferi 10.000. Então está aqui, eu transferi 10.000. Vejam que se eu estou dizendo que eu transferi 10.000 unidades para outros departamentos, 100% do material direto e 100% do custo de transformação que essas unidades necessitam já foram aplicados. Senão eu não teria como transferir isso para outro departamento. Então, eu digo que todo o custo necessário à transferência, tanto em termos de materiais diretos, quanto em termos de custo de transformação, para essas 10.000 unidades, foram incorridos. A questão é, tá, mas quanto de custo eu vou colocar aqui? E a hora que eu vejo o meu estoque final de produto em fabricação, eu vi que eu tenho lá 4.000 unidades sendo fabricadas. Mas essas 4.000 unidades sendo fabricadas, a hora que eu digo 4.000 unidades sendo fabricadas, é que a hora que eu finalizar essa fabricação dessas unidades, eu vou ter 4.000 unidades. Só que até o momento, eu só gastei 25% da matéria-prima, do material direto necessário a produzir essas 4.000 unidades, e até agora também eu só gastei 60% do custo de transformação necessário a finalizar essas 4.000 unidades. A hora que a gente vê isso aqui, a gente tem a seguinte questão. Quanto dos 30.000, que é os 27 mais 3, devem ser atribuídos às 10.000 unidades que foram transferidas e quanto deve ser atribuído às unidades que ficaram no departamento? Ou seja, eu gastei 30.000, porque é os 3.000 que já estavam lá, mais os 27.000, e eu tenho que atribuir um pouco desse gasto na transferência e um pouco desse gasto no produto que fica em fabricação. Bom, uma coisa a gente tem que ter em mente. Aquela regrinha do CMV, do estoque inicial mais compras menos estoque final igual ao CMV, ela tem uma parecida aqui nas unidades equivalentes. A gente sempre tem que se lembrar disso. De quê? Que o estoque inicial mais as entradas menos as saídas é igual ao estoque final. Ou o estoque inicial mais as entradas é igual às saídas mais o estoque final. Então isso aqui, quando a gente estiver resolvendo qualquer tipo de problema de unidade equivalente de custeio, a gente tem que lembrar dessa regrinha aqui. Bom, para usar o custeio por processo, a gente vai seguir 5 passos. Esses 5 passos são básicos para que a gente faça o custeio por processo. Então nós temos o passo 1, medir o fluxo físico de recursos, ou seja, eu tenho que desenhar a produção em termos físicos, não em termos monetários. Depois eu tenho que calcular as unidades equivalentes de produção. Eu tenho que saber, ao final, quanto foi utilizado de material e custo de transformação nos itens que permanecem em estoque e quanto ainda falta, ou seja, quantos por cento de utilização de materiais diretos, custos de transformação, foi aplicado em cada unidade que ficou no meu estoque. Terceiro passo, eu tenho que identificar os custos que vão ser atribuídos. Aqui é monetário. Tá?
se aqui tudo foi físico, ainda aqui começa a parte monetária. Depois, no passo 4, eu calculo os custos por unidade equivalente. E no 5, eu atribuo os custos às unidades concluídas e às unidades que ficaram em estoque. Então vamos ver com um exemplo, passo a passo. Então eu tenho aqui, em uma indústria, tá? Onde eu tenho a seguinte situação, que na verdade está aqui atrás, né? Que a gente falou aqui. Eu só estou desenhando aqui de uma maneira que fique um pouco mais fácil da gente entender. Eu tenho as seguintes unidades a distribuir. Primeiro, eu comecei com 2.000 unidades no meu estoque inicial. E eu iniciei a produção de mais 12.000 unidades. Ou seja, no final eu tenho 14.000 unidades a distribuir. O que eu chamo a distribuir? Ou ela vai para outro departamento, ou ela vai ficar no meu estoque. No meu estoque, que eu digo do departamento, é um estoque de produto em acabamento, em fabricação, de produção em andamento. Tá? Não é um estoque de produto final. Eu tenho aqui produção em andamento em cada departamento. Então eu vou ter 14.000 a distribuir. Como é que eu vou distribuir as unidades? Eu já vi lá atrás que eu tenho que dessas 14.000, 10.000 foram para outros departamentos. Ou seja, eu consegui concluir e mandar embora 10.000 unidades. E ficou no meu estoque final 4.000 unidades. Vejam que as unidades a distribuir é igual às unidades distribuídas. Então eu medi o fluxo físico dos recursos aqui. Se eu utilizar aquela fórmula, eu vejo estoque inicial mais entradas, aqui eu que errei, 1.000 mais 12.000, na verdade, estoque inicial meu era de 2.000. Então, desculpem a falha, mas aqui são 2.000 mais 12.000 é igual a 10.000 mais 4.000. Tá? Então, eu errei na hora de passar para o slide aqui. O segundo passo é o quê? Eu tenho que calcular as unidades equivalentes de produção. O que são unidades equivalentes de produção? Bom, primeiro, como eu falei, as unidades que foram finalizadas, elas estão 100% prontas. Porque se elas não estivessem 100% prontas, e o que eu chamo de 100% prontas? Toda a matéria-prima, toda a mão de obra direta, todo o custo indireto de fabricação que era necessário para concluir essa etapa do processo de fabricação, foi finalizado. Então, as unidades que foram transferidas estão 100% prontas, porque senão elas não seriam transferidas. Os itens que permaneceram em estoque, ou seja, ainda não foram finalizados, ainda continuam no meu departamento em fase de processamento, hora que eu peço o engenheiro de produção para medir, ele me diz o seguinte, olha, nesses 4.000 itens que ficaram aqui, eu já gastei 25% do material direto que é necessário para finalizá-los e já gastei 60% dos custos de transformação. Assim, eu tenho a unidade transferida, 10.000, tanto em termos de material direto quanto em termos de custo de transformação. As unidades que ficaram no meu estoque final, lembrando que esse estoque final não é de produto acabado, é de produto em processo, é de produção em andamento. Eu estou lá produzindo 4.000 unidades. Dessas 4.000 unidades que eu estou produzindo, eu já gastei 25% da matéria-prima necessária para concluir as 4.000. Ou seja, eu tenho uma
em termos de materiais diretos, 1.000 unidades prontas equivalentes para materiais diretos. Para custos de transformação, eu já gastei 60% do meu custo de transformação. Se são 4.000 unidades a 60%, eu tenho, em termos de unidades equivalentes, 2.400 unidades em termos de custo de transformação. Então, voltando aqui, hora que a gente pensa em termos de estoque, o que eu tenho no meu estoque final nesse departamento ainda de produção em andamento? Vejam que em termos de materiais eu tenho 1.000 unidades equivalentes. Não é que eu tenho 1.000 unidades, estão lá só 1.000. Não, eu tenho lá 4.000 em processo, mas dessas 4.000 em processo, eu só utilizei 25% da matéria-prima necessária. Então, em termos de materiais diretos, eu posso dizer que eu tenho 1.000 unidades acabadas. Por quê? Porque eu utilizei o material necessário para finalizar 1.000 unidades das 4.000. Em termos de custo de transformação, eu utilizei 60% daquilo que eu preciso para finalizar as 4.000. Então, eu posso dizer que eu tenho, em unidades equivalentes, 2.400 unidades em termos de custo de transformação. Se eu for olhar meu estoque final de produtos em fabricação, produção em andamento, o nome que queira dar, eu tenho, em termos de materiais diretos, eu tenho 11.000, isso aqui antes da transferência, tá? Isso aqui o que foi feito dentro do departamento, eu cheguei no final do mês, o que eu teria? Eu tenho 10.000 que foi transferida, ou seja, totalmente finalizada, mais 1.000 unidades equivalentes em termos de materiais diretos, ou seja, em termos de materiais diretos eu tenho 11.000 unidades. Em termos de custo de transformação, eu tenho as 10.000 que foram transferidas, ou seja, ela utilizou todo o custo de transformação necessário, e mais 2.400 unidades, que é os 60% das 4.000 que estão em processo, que ainda não foram finalizadas. Se a gente pensa, como é que agora eu vou identificar os custos, é o passo 3, a serem atribuídos aos produtos. Vejam que isso foi dado lá atrás, que eu comecei com o estoque inicial precificado a 3.000 e eu incorri em 27.000 de custos no período. Em termos de materiais diretos, desses 3.000, 2.000 era material direto e 1.000 era custo de transformação. Dos 27.000 que eu incorri no período corrente, dos 27.000, 20.000 foi materiais diretos e 7.000 custos de transformação. O total dá os 30.000, sendo 22 de material direto e 8.000 de transformação. Então eu identifiquei os custos a serem atribuídos aos produtos. O segundo passo, calcular os custos por unidades equivalentes. Então eu tenho os custos do passo 3 e eu tenho as unidades equivalentes do passo 2. O que eu tenho que fazer? Dividir um pelo outro. Então, eu gastei 22.000 em material direto para produzir quanto? 11.000 unidades. Então, quanto me custou por unidade equivalente em termos de materiais diretos? 2. Custo de transformação, eu gastei 8.000 para produzir 12.400 unidades. Então, quanto que eu tenho de custo
por unidade equivalente no que diz respeito a custo de transformação, 0,645. Então, isso eu concluí o passo 4. Feito isso, eu vou seguir para o passo 5, que é atribuir o custo que eu levantei aqui atrás às unidades concluídas e às unidades em estoque. Então vamos começar primeiro nas unidades transferidas para outros departamentos. Vejam que eu posso dizer que cada unidade produzida nesse departamento, ou processada por esse departamento, melhor dizendo, me custou, em termos totais, 2,645. Então, sendo que 2 é de material direto e 0,645 é de custo de transformação. Lembrando que custo de transformação significa mão de obra direta mais custo indireto de fabricação. Então, se eu transferir 10.000 unidades, em termos de materiais diretos, eu transferi 20.000 dinheiros. Em termos de custo de transformação, 6.450. O custo das unidades transferidas é simplesmente a soma. Então vejam que esses 10.000 eu disse que eu transferi para outro departamento, esses 2 eu achei no passo anterior. Os 10.000, mesma coisa, os 0,645 eu achei no passo anterior. Multiplica um pelo outro, eu tenho o custo do produto transferido para o outro departamento, que foi 26.450. Eu gastei um total, aqui no passo 3, de 30 mil reais. Dos 30 mil, 26.450 foi transferido para outro departamento. Agora, eu tenho produto também que ainda está no meu estoque, o produto de produção em andamento, um estoque de produção em andamento. Bom, o que eu disse lá? Em termos equivalentes, eu tenho 1.000 unidades equivalentes de material direto. A R$2, eu tenho 2.000 de materiais diretos, de custo de transformação tem 2.400 unidades, eu tenho 1.550. Aqui está arredondando, tá, gente? O custo das unidades que ficaram no meu estoque, nesse departamento, que ainda está em processo, é 3.550. Se eu somar 3.550 mais 26.450, eu tenho os 30.000, que foi o que eu achei aqui. Tá? Então, eu atribuí o custo tanto às unidades que foram para outro departamento, quanto para as unidades que ficaram no meu estoque. Bom, gente, como é que eu sei se o meu trabalho está certo? A gente tem algumas maneiras. A primeira coisa é ver se o passo 5 está igual ao passo 3. A gente olhou aqui, passo 5, a gente achou 30.000, passo 3, 30.000. Então, essa igualdade está correta. Depois de ter visto que a igualdade está correta, eu não tenho problema, a gente dá um exemplozinho aqui bem simples, bem simplificado, de como é que funciona em conta T e depois um relatório de custos para a média ponderada. Em termos de conta T, eu teria aqui um estoque de produção em andamento no departamento de mistura, onde, isso aqui tudo em termos monetários, eu tenho um estoque inicial de 3.000 e eu tive um custo do período corrente de 27.000. Eu transferi para outros departamentos 26.450, ou seja, eu fiquei com estoque final de 3.550. No outro departamento, ele recebe esses 26.450 e coloca no seu estoque aqui.
ele debita esse valor no seu estoque. Um relatório de custos de produção, do custeio por processo, seria mais ou menos isso aqui. Tá? Eu tenho aqui, a gente dividiu aqui nos vários passos, passo 1, passo 2. Por exemplo, passo 1 e 2 é em termos físicos. Vejam o que eu tenho em termos físicos aqui. Eu tenho um estoque inicial de produção em andamento de 2.000 unidades, que foi dado lá atrás, e eu iniciei mais 12.000 unidades no período. Ou seja, eu tenho a distribuir 14.000 unidades. Como é que eu vou distribuir essas unidades? As que foram concluídas e transferidas para o departamento foram 10.000 unidades. Em termos equivalentes, tanto em termos de material direto quanto em termos de custo de transformação, essas 10.000 unidades totais, elas estão 100% prontas, concluídas, em termos de material direto, em termos de custo de transformação. Então, eu posso dizer que eu transferi 10.000 unidades cheias de material direto, 10.000 unidades cheias em termos de custo de transformação. No estoque final de produção em andamento das 4.000 unidades, lembrem-se que eu disse que essas 4.000, em termos de material direto, ela só tinha utilizado 25% do material direto necessário. Ou seja, 4.000 equivale a 1.000 unidades prontas, que é o 4.000 vezes os 25%. Em termos de materiais diretos, é como se eu tivesse produzido 11.000 unidades no mês, e não 14.000. Em termos de custo de transformação, lembre-se que a gente falou que das 4.000 unidades que estão ainda em processo, ela já consumiu 60% de custo de transformação. Ou seja, em termos equivalentes, elas equivalem a 2.400 unidades prontas. Então, eu posso dizer que eu produzi, em termos de materiais diretos, 11.000 unidades, em termos de custo de transformação, 12.400 unidades. Continuando os passos 3, 4 e 5, que são passos mais monetários, no passo 3, eu tenho aquela distribuição dos custos, onde a gente tem lá o custo do estoque inicial, que foi dado lá, eu tinha 3.000, sendo 2.000 em material e 1.000 em custo de transformação, e eu incorri em 27.000 no período corrente, sendo que eu falei que 20.000 era material direto e 7.000 era transformação. Então eu tenho que atribuir 30.000 de custos, sendo 22 de material direto e 8.000 de custo de transformação. O que eu fiz no passo 4? Eu peguei esses valores dos custos e dividi pelas unidades equivalentes aqui que foram produzidas. Então eu tenho 22 dividido por 11.000 dá R$2. 8.000 dividido por 12.400 dá 0,645. Então, o meu custo por unidade equivalente é 2 em termos de material direto e 0,645 em termos de custo de transformação. Eu já poderia até somar para achar o total, para atribuir direto a unidade transferida, que dá os 26.450, que foram 10.000 unidades transferidas. Em termos do estoque final, eu tenho que R$2 a 1.000 unidades de estoque final equivalente, que ficou aqui, então lembrem-se disso, isso é um estoque equivalente, dá R$2.000. E, em termos de custo de transformação, eu tenho 2.400 unidades equivalentes em custo de transformação. Vezes 0,645, eu tenho 1.548. Veja que aqui está arredondando, tá, gente?
para poder fechar aqui. Então, eu tinha 30 mil de custo a ser atribuído e eu tenho um total de 30 mil de custo atribuído aqui no meu passo 5. Isso finaliza esse capítulo. O que eu quero que vocês façam? Eu preciso que vocês façam exercícios. Eu vou colocar no Edmodo um outro exercício para que vocês resolvam. É importante que vocês leiam o capítulo antes de tentar resolver qualquer exercício. Seria interessante que vocês lessem o capítulo antes até de assistir a aula. Tá? Eu sempre falo isso. E, a partir daí, a gente tira dúvidas, tenta esclarecer qualquer coisa que tenha ficado ainda pendente. Muito obrigado, gente. Por hoje é isso.